Bem-vindo aqui, a casa é tua, pode entrar, me esvazio de mim, me esvazio de mim, sopra teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar, nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir.
Lá, enquanto eu estava ali no fundo, o pessoal louvando aqui, o Ministério de Louvor louvando, eu até comentei com o João Paulo que da saudade desse ambiente, da saudade da glória do Senhor manifesta dentro de um templo, as pessoas cheias do Espírito Santo. Mas eu creio, queridos, que logo, logo nós estaremos reunidos na presença do Senhor, adorando, exaltando o nome do Senhor. Amém? Quero estar chamando Kleber, o João Paulo aqui à frente. O pessoal do louvor pode voltar para os seus lugares. Para você que está entrando agora, um bem-vindo a você que já está assistindo desde o início. Que Deus abençoe a sua vida, que a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração, na sua vida, na sua família. Estamos felizes por nos encontrarmos mais uma vez. Tenho certeza que pessoas têm sido alcançadas, milagres do Senhor têm acontecido por intermédio das lives que têm acontecido, não apenas da Igreja Brasil para Cristo, mas todas as igrejas que têm se dedicado de uma certa forma para alcançar o coração de pessoas, tem feito suas lives, tem se dedicado a isso. Não é fácil, queridos, é difícil quando você entra na frente de uma câmera, você trava, você não sabe nem como reagir. É algo novo, mas porém necessário. A palavra do Senhor precisa chegar aos corações. E glória a Deus por essa ferramenta, Facebook, Instagram, YouTube. Essa ferramenta que tem levado a palavra do Senhor aos seus corações. E aqui não é uma live de uma denominação, queridos. Esse momento é uma live de uma igreja. Igreja de Jesus Cristo. Nós somos a verdadeira igreja. Então esta live é para alcançar o coração de todos os irmãos, seja qual a religião que você congrega ou adora ao Senhor. Essa live é para alcançar o seu coração. Nós estamos aqui nos posicionando aqui para que o Senhor trabalhe na sua vida. E eu tenho certeza que assim tem acontecido e vai continuar acontecendo, porque o nosso Deus, Ele tem inúmeras maneiras de nos alcançar. E nesse momento de pandemia, essas lives é uma maneira que o Senhor encontrou para nos alcançar, para alcançar o meu e o seu coração. Nós temos pessoas de longe nos assistindo. Então a palavra do Senhor, ela vai de encontro aonde você estiver e vai fazer o que for necessário para transformar a sua vida, o seu coração, em nome de Jesus. Kleber, dá uma saudação para o povo aí, em nome de Jesus. Quero saudar os irmãos da paz do Senhor. Mais um domingo nós estamos aqui para adorar. Já quero pedir desculpa porque na hora que o pastor pegou o microfone eu estava saindo só. Pedir desculpa para o irmão pela essa falha. Que Deus possa abençoar. Não saia, fica até o final do culto, porque eu sei que Deus tem uma palavra para você.
Ah, então minha voz não estava saindo. Vocês boicotaram eu aqui. Não está saindo do Kleber? Então fala aí, Kleber, pera aí, enquanto eles arrumam. Irmãos, a paz do Senhor, mais uma vez. Como eu disse, acho que vocês não escutaram porque não está saindo o microfone. Pedir desculpa pelo hora que o pastor pegou, não saiu a voz do pastor. Quero deixar aqui a saudação, que Deus possa abençoar e falar: não saia daí, fica até o final do culto, porque eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para você, em nome de Jesus. Amém? Vamos ouvir uma saudação do João Paulo. Os outros microfones como está funcionando. Zé, vem aqui, por favor. Paz e graça, irmãos. Que a paz do Senhor seja em cada coração. Quero deixar um abraço especial aqui para os irmãos aqui da cidade de Ribeirão Claro, os que nos assistem de outras cidades, os irmãos lá da Cachoeira também. Deus tem uma palavra para você. Fique até o final. O Senhor tem uma palavra especialmente para o teu coração nessa noite. Fique até o final, em nome de Jesus. Estamos aqui com um probleminha aqui em um microfone. Os outros, esse aí tá funcionando? Como que tá? Tá, então vamos lá. Tá funcionando, tá beleza? Se você não estiver ouvindo aí, manda aí um... É que tá com um probleminha aqui, vai mexer na mesa ali, daqui a pouquinho a gente... Só esse daqui. A gente vai vendo aí, vamos vendo que... Dá uma olhada na mesa aí, que às vezes é alguma coisinha na mesa. Então nós vamos dando continuidade aqui no trabalho. Live é assim, queridos, é ao vivo, então vai acontecer alguns problemas. Então nós temos que estarmos atentos e isso vai acontecer. Então eu quero pedir que você vai aí mandando o seu pedido de oração, que eles vão estar aqui escrevendo para que nós possamos estar orando por você no final. Nós vamos nos organizando aqui em nome de Jesus. Então vai aí escrevendo, aí vai dando um alô. Você que é de fora da cidade, você que é de longe, que nos acompanha todos os domingos, vai aí mandando um alô aí, que no final nós estaremos falando com você. Eu quero aqui trazer um recado aos irmãos a respeito de sair um decreto. O prefeito Mário Augusto ele fez um decreto liberando cultos nas igrejas, ou missa, que os templos voltassem, os templos religiosos voltassem a funcionar. E só que a maneira que tem que ser feito, queridos, ainda é uma maneira que nós precisamos ter cuidado. Então existe lei para isso e não pode ter a aglomeração de pessoas. Os cultos não podem acontecer com bastante pessoas. Existem medidas que têm que ser respeitadas. E eu entendo que se for para nós fazermos um culto, para decidirmos, olha, você vai entrar, você não vai, isso fica um pouco complicado. Então, ainda nós vamos continuar com as lives, tá certo, queridos? Porque vai ficar bem difícil, o acesso tem que ter um distanciamento de 2 metros por pessoas, e não somos uma igreja de um porte médio, mas assim, para a cidade é um porte até grande, mas é um porte médio, e pouquíssimas pessoas vão poder participar. Então eu acredito que vamos respeitando um pouco mais, vamos aí aguentando um pouco mais. Daqui a pouco eu creio que isso tudo vai passar em nome de Jesus, e estaremos aqui todos juntos. Se for para eu fazer um culto e dizer quem deve vir ou não deve, eu prefiro continuar com as lives, porque a igreja não é minha, a igreja é de todos. Então eu não posso dizer para você, olha, hoje você não vai para o culto. Eu entendo o decreto, não foi feito um decreto de forma errada, queridos. Eu só estou dizendo que eu vou respeitar o que está, e por esse motivo nós vamos continuar com as lives, porque eu acredito que para nós não funcionaria como saiu o decreto, como tem que ser respeitado.
Então, nós vamos continuar respeitando e vamos, para que eu também não venha ter problema, porque se houver uma aglomeração de pessoa e acontecer de alguém aqui da igreja estiver com essa doença ou transmitir para alguém, isso tudo vai sobrar para mim. Eu, como presidente da igreja, isso tudo essa conta vai vir para mim. Então eu acredito que isso logo vai passar. Nós estamos nos encontrando já pelas lives. Você que precisa de nós, precisa da igreja, entre em contato, que nós vamos estar agendando horário, vamos estar indo na sua casa, se eu não posso ir, vou estar mandando alguém. Nos procure, que nós estamos para servir. Então nos procure. Então vamos respeitar a Brasil para Cristo, estou dizendo a Igreja Brasil para Cristo. Então eu penso assim, nós temos muitas pessoas que frequentam a igreja, e eu não vou conseguir dizer para uma pessoa, olha, hoje você não vai vir. Hoje, e nós temos também que entender que acima de 60 anos, as pessoas não podem estar, né, João Paulo? No decreto não pode estar junto, ainda que estiver no distanciamento, ainda não pode estar. Pessoas que têm alguma doença crônica, alguma coisa nesse sentido, não pode participar. Então, como eu vou abrir a igreja, fazer o culto? E nós temos bastante senhor. Até eu quero mandar um abraço pro irmão Aparecido Abílio, que é um dos fundadores da igreja, o Brasil para Cristo em Ribeirão. Ele e seus irmãos, que ganhou o nosso pastor José Antônio, que descansa no Senhor, para Jesus. E com certeza ele está nos assistindo neste momento, que sempre ele pede para que a filha dele coloca para ele assistir as lives. Então, mandando um abraço para o senhor, irmão Aparecido, que Deus abençoe a sua vida. O senhor sabe o quanto o senhor é especial para nós, para a Igreja Brasil para Cristo. O senhor eu acredito que como que uma estrutura desta igreja, é alguém que nós olhamos e vemos e temos o desejo de continuar, né, Kleber? De ver assim ele é uma referência para nós. Ele é uma referência para nós, né? É alguém que soma, queridos. Não é a pessoa que está aqui, apesar de seus 90 e poucos anos, é alguém que soma aqui com a igreja, está sempre pronto a tudo que... Então, nós o amamos muito. Então, que Deus abençoe sua vida. Então, nós vemos assim, o irmão Aparecido é um senhor que ama estar na igreja. Então vamos chegar, vamos abrir igreja e ter culto, e ele mora aqui perto, ele chega aqui e eu falo assim, irmão Aparecido, o senhor não pode estar aqui dentro. Como que eu vou falar isso? Não tem como. E se acontecer de eu abrir a igreja, eu não vou conseguir dizer isso para as pessoas. Eu não vou conseguir impedir alguém de entrar. Então, respeitando isso e por essa dificuldade, nós vamos ainda continuar com as lives. Só para dar o Zezão aqui, mandou aqui que ele tá tranquilo assim, a paz do Senhor, irmãos, ainda bem que eu fiz 18 anos. Irmão o Zezão lá tá nos assistindo. Quantas vezes? Já quase 3 vezes 18 anos. Ou mais, né? Ou mais, hein, irmão Zé? Quase as 3 vezes. Zezão aí, um abraço para vocês, Merinda, a família toda aí, a Roseli. Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus. Então assim, nós temos que ter consciência. Então é claro que eu vou dizer para vocês, por mais que eu estou feliz, queridos, eu estou muito feliz com o resultado que as lives têm dado. Tem alcançado muitas pessoas dentro e fora da cidade. Então eu estou feliz. Mas o ambiente é diferente. Nós sentimos falta daquele ambiente, aquela pegada nós somos pentecostais. Então nós sentimos falta disso. Então é diferente. Mas temos que respeitar. Literalmente lá faz o corpo, faltando peça do corpo, né? Faltando peça do corpo. Faltando peça do corpo, né? Precisa estar unido, precisa estar junto. Então, nós vamos respeitar, queridos. Então, os decretos estão aí para ser respeitados. Então, eu acredito que as igrejas vão precisar ter consciência neste momento. Eu sei que todas as igrejas estão com desejo de abrir. Eu estava lendo essa semana, eu estava ouvindo na rádio que em Ourinhos mesmo tinha sido liberado para as missas, tinha liberado para que acontecesse
os cultos e tinha liberado qualquer coisa religiosa que acontecesse tinha sido liberado com distanciamento, tal, e eu estava lendo que eu estava ouvindo na rádio que um promotor, se eu não me engano, ou a juíza até mesmo conversou com o bispo sobre o perigo disso, ou a necessidade de respeitar, de tomar cuidado, e o bispo de Ourinhos tomou uma decisão de não fazer. Então eles tomaram uma decisão cautelar para proteger o povo mesmo, até mesmo respeitando. Então é o seguinte, se existe um decreto, se existe lei, nós precisamos respeitar. E além disso, não pode saudar, não pode pegar na mão, não pode abraçar. Nada. E aí a responsabilidade é difícil para o pastor. Como que ele vai falar assim, você não vai saudar ninguém? É muito difícil, então, assim, uma situação muito difícil. Todo mundo usando máscara. É difícil. Uso de álcool gel. Estoura isso na costa do padre, na costa do pastor. Então eu penso assim, por mim, nós estaríamos com o culto aberto, por mim não estaria nessa situação que o Brasil tem vivido, mas nós precisamos respeitar, então nós vamos ter que respeitar. Todos estão tendo que respeitar. O comércio de Ribeirão está sendo fechado às 4, estão respeitando. Se não respeitar, vai ter problema em cima disso. Então, tipo assim, se as igrejas também não respeitar, queridos, também as igrejas vão enfrentar problemas. Então, para não entristecer nenhum dos irmãos, porque eu tenho certeza que muitos vão vir, não é pouco. Se a gente pegar mesmo e for ter culto, vai ser muito complicado essa limitação, então os irmãos poderem entrar, então vai ser difícil. Como que, tipo aqui, vamos colocar, nós temos um grupo de WhatsApp da Igreja Brasil para Cristo, mas nós temos mais da metade que não tem WhatsApp. Nós temos mais da metade que não tem WhatsApp. E tem senhores aqui, tem pessoas de idade. Então vamos supor aqui, nós estamos já combina no WhatsApp. Hoje vem você, vem você, vem você, vem você. Aí chegou, deu o número. Aí começou a chegar os irmãozinhos que veio de longe, que desceu lá de cima, que desceu lá da vila rural, ou da outra vila, o que não tinha um WhatsApp. Eu vou chegar e falar assim, infelizmente você tem que voltar embora. Como que eu vou fazer isso? E os que não são e querem vir? Então eu entendo os que assim, não são também, eu não vou fazer isso, eu não estou criticando, entenda aqui que eles não estão criticando o decreto, não é isso. Eu tô dizendo que não tem condições de eu fizer, e pelo menos eu penso assim. Então, se os outros pastores ou padre desejar fazer e quiser fazer, é cada um, mas nós ainda vamos continuar assim, enquanto não for liberado, porque as pessoas talvez não entendem que é difícil até mesmo para o prefeito soltar o decreto, ou para um governador, ou para qualquer um soltar um decreto liberando. Então, queridos, eu espero que você entenda. Eu estou falando isso na live, depois eu vou até mandar no WhatsApp do grupo da igreja explicando, porque eu sei que os pastores, nós temos um grupo dos pastores da cidade, eles estão felizes porque aconteceu o decreto, tudo. Alguns pastores não vai ter dificuldade porque talvez não tenha muitas pessoas, alguns vão arrumar outro jeito, eu não sei. Então, para mim, para nós sabemos que não dá. É difícil isso, então cada um vai fazer conforme a sua necessidade. Então nós entendemos que ainda vamos continuar com as lives. E você que decide por fazer, vai ter que respeitar também, porque senão essa conta vai vir para a costa do líder. Vai estourar nas costas do líder, entendeu? Então o decreto está aí. Nós vemos aqui pessoas em Ribeirão que não estão respeitando as limitações, os decretos que eles estão sendo notificados, e porque o decreto, queridos, é uma lei, então precisa ser respeitado. Então nós pensamos assim, vocês acham que as lanchonetes de Ribeirão, elas queriam estar fechando às 9? Claro que não. Vocês acham que as lojas queriam estar fechando às 4 da tarde? Claro que não, todos queriam estar trabalhando. Então eu penso assim, se eles precisam respeitar, por que nós, igreja, não vamos respeitar? Então, a Bíblia nos ensina a nós obedecermos às leis terrenas, obedecermos os governantes também. Então, nós precisamos obedecer. Então,
entenda que não é uma crítica, porque senão as pessoas veem essa live e já sai distorcido. Não estou criticando, não é isso. Só estou dizendo que para nós, acredito que não vai funcionar. A situação para a igreja nossa. Para a Igreja Brasil para Cristo. Estou falando de Ribeirão Claro. Então, espero que todos estejam entendendo em nome de Jesus. Eu acho que eu já falei demais também e vamos falar. Deixa da palavra. só uma coisa, antes de passar para a palavra, o pessoal me mandou aqui no WhatsApp que a câmera ela tá focando. Eu queria pedir desculpa para os irmãos. Nós, como o pastor disse, nós estamos nos adaptando e nós não conseguimos regular essa câmera. Nós vamos estar tentando resolver essa situação, porque ela teve culto que diz que ela focou até na parede. Nós vamos estar tentando resolver essa situação para que isso não aconteça, irmãos. Eu acredito que nos próximos cultos a gente vai estar resolvendo, porque eu usava um celular deu problema e tivemos que mudar de celular e nós não conseguimos regular ainda ele certo, mas nós vamos estar resolvendo essa situação. E entendendo também que essa câmera focando nem é bom, porque quanto mais perto ela chega, mais a nossa gordura ela vai ver. Então é bom que ela fique longe, né? Diz que deixou gordo. Nossa, então tá com problema mesmo. Então vamos lá, vamos para a palavra do Senhor. João Paulo, leia para nós aí eu quero que você leia aqui para mim, lê por essa Bíblia, nessa tradução, Ezequiel capítulo 47, do versículo 1, que eu não marquei aqui, deixa eu ver aqui só um pouquinho, do versículo 1 ao versículo... Pode ler do versículo 1 até o versículo 7. Você que está com sua Bíblia aí na sua casa, abra aí Ezequiel capítulo 47, do versículo 1 ao 7, ou apenas acompanhe e preste atenção em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: E ele me levou mais uma vez até a entrada do templo, e vi água jorrando por debaixo do pórtico do templo, para o leste. O templo estava voltado para leste. E a água jorrava do lado sul do templo ao lado do altar. E ele me conduziu para fora, pela porta norte, e me levou pelo lado de fora para o complexo da porta leste. A água jorrava da parte de baixo da frente sul do templo. E ele caminhou para leste, e como uma linha de medir, e mediu 500 metros. E levando-me pela água, a água dava nos tornozelos. E mediu mais 500 metros, e levando pela água, a água dava nos joelhos. E mediu mais 500 metros, e levando-me pela água, dava pela cintura. E ele me mediu 500 metros. E essa altura do rio já não conseguia mais atravessar a pé. Só era possível cruzá-lo a nado. E ele disse: Filho do homem, olhou bem? E em seguida ele me levou de volta para a margem do rio. Enquanto eu estava ali sentado, ali percebi muitas árvores nos dois lados do rio. Glória a Deus. Queridos, essa palavra aqui, o Senhor ministrou no meu coração quinta-feira. Quinta-feira eu levantei de manhã e fui orar, fui falar um pouco com Deus antes de ir trabalhar. E o Senhor ministrou em meu coração, enquanto eu orava, a respeito dessa palavra. E cada um interpreta de uma maneira. Eu não quero trazer aqui o mérito de interpretação da palavra, mas eu quero trazer o que Deus ministrou no meu coração. Nós vemos essa palavra que o Senhor, nessa palavra nós representa uma experiência de Ezequiel. Essa visão que ele está tendo, ele começa a ter experiências. E nós vemos que ele vai a caminho dessa experiência. E assim como ela começa, ele está dizendo que ele começou a medir. Essa tradução minha, ela fala detalhado quantos metros foi medido. Algumas, ela vai dizendo que mediu 1000 côvados. E aqui ela, nessa tradução, na linguagem contemporânea, ela deixa bem claro que mediu 500 metros. 1000 côvados são iguais a 500 metros. E aí ele vai declarando que essa água, ela jorrava por baixo do templo e vai
essa questão toda, eu não quero falar sobre a questão da água, mas eu quero falar da experiência de Ezequiel, o caminho que ele estava trilhando. A Bíblia diz que ele vai medir 500 metros e a água dava no tornozelo, e depois mede mais 500 metros e a água dava no joelho, mediu mais 500 metros e a água dava na cintura, e ele mediu mais 500 metros e a essa altura já era um rio na qual eu não conseguia atravessar a pé, só era possível cruzar a nado, um rio que ninguém conseguia passar andando. Então nós vemos que ele começa a relatar uma experiência diferente. Mas o que Deus ministrava em meu coração, Kleber, que não era a questão da ida dele, era depois como voltar. O que Deus ministrava em meu coração era a dificuldade da volta, sabe, João Paulo? Porque a ida sempre é fácil. É como que quando vamos viajar, quando nós pegamos uma estrada, vocês podem ver, vocês que já viajou ou viaja, a empolgação da ida é gostoso, Kleber. Você pega um carro, eu vejo que quando eu vou viajar, parece que eu nem consigo dormir direito, parece que aquela ansiedade de pegar o carro e sair para a estrada e fazer uma viagem. Já planejamos onde vou parar comer, onde vou tomar um café. E eu pelo menos passo assim, se eu vou para São Paulo aqui, primeira parada minha é o Paloma, comer coxinha do Paloma. A minha já é o Rodoserve, tem que parar no Rodoserve. Rodoserve, não, eu tenho que parar para pegar a coxinha do Paloma. Se vou pro lado de Curitiba, eu passo no Mirandinha tomar um café e depois eu gosto de comer no Menegatti. Então eu traço todos os trajetos, o projeto da ida. Plano de viagem. Ou nem plano de viagem, porque quando há uma empolgação, a ida é muito fácil. E o que Deus ministrava em meu coração era o seguinte, que o caminho da ida, seja ela por um caminho bom, ou seja ele para ruim, parece ser fácil, parece ser empolgante. O problema é que alguns caminhos precisam ser retornados, precisamos retornar alguns caminhos. Tá entendendo? E quando nós caminhamos para a presença do Senhor Jesus, nós estamos indo em um objetivo. Então, quando nós caminhamos para a presença do Senhor Jesus, esse caminho, nós só voltamos se tivermos o desejo de errar ou de nos afastarmos dele. Mas ainda que nós nos afastarmos, uma hora ou outra nós precisamos retornar esse caminho de Jesus. O problema é esse retorno, é o que Deus ministrava em meu coração. Porque a empolgação da ida, nós não enxergamos coisas, nós não enxergamos, nós vemos aqui, e isso é muito claro, você pode ver que no versículo 7, quando depois que ele tem as experiências das águas, a Bíblia diz que ele fala assim, em seguida ele me levou de volta para a margem do rio. Enquanto eu estava sentado ali, percebi muitas árvores nos dois lados. O que acontece? A ida, Kleber, ele não conseguiu ver coisas. A ida, ele estava empolgado com aquilo, ele estava focado naquilo, talvez por medo, talvez não sabia nadar, mas ele estava empolgado naquilo. E o caminho de volta era um caminho mais complicado, tão complicado, porque a Bíblia diz que em seguida ele me levou de volta à margem do rio. Então, por ele próprio, ele já não ia conseguir voltar e nem enxergar o que tinha em volta dele. Mas ele diz aqui, olha, quando eu estava sentado à margem, algumas traduções vai dizer que quando eu voltava, eu enxerguei árvores, uma grande quantidade de árvores, de uma banda e de outra, da margem dos rios. Então nós vemos que ele faz esse trajeto e ele, quando ele senta, Kleber, ele consegue enxergar, e na cabeça dele talvez ele pensa assim, eu não vi isso, eu não enxerguei isso. Então o que acontece? Esse caminho que muitas vezes trilhamos, o caminho que muitas vezes nós escolhemos trilhar, o que nós temos o desejo de trilhar,
muitas vezes nos cega. E aí, quando talvez abrimos os olhos, perdemos oportunidades, deixamos de ver paisagens, deixamos de ver coisas boas, porque o momento que nós estamos indo, queridos, nós não olhamos para o lado. Vocês podem ver que nós somos focados quando se trata em se distanciar do caminho do Senhor. Quando se trata em nos afastar de Deus, nós somos focados naquilo. Nós temos objetivos, nós vamos em cima daquilo e nós não olhamos nem para o lado nem para o outro. E eu digo isso como filho, porque chega uma certa idade que nós não ouvimos os pais e nós queremos trilhar os nossos caminhos. Nós queremos seguir os nossos caminhos e os pais estão dizendo: não vai por aí, não trilha esse caminho. Mas o que acontece? Nós estamos focados naquilo e não conseguimos enxergar o que os outros estão vendo. Só que vai chegar um momento que também vamos sentar à margem do rio, assim como Ezequiel também sentou. E aí, queridos, é o momento que nós vamos sentar e vamos ver coisas que nós não víamos antes. Hoje eu vi algumas crianças ali perto, alguns vizinhos ali da chácara, soltando pipa no pasto, e eu fiquei ali olhando aquelas crianças e eu pensei: essas crianças estão vivendo, e meus filhos eu não deixo ir, então eu vou precisar levar meus filhos a fazer isso. Por quê? Porque o medo de meus filhos fazer o que eu fiz, talvez eu impeço eles de fazer muitas coisas. Mas por quê? Porque acontece o seguinte: quando eu tinha a idade, principalmente do Enzo, eu não ouvia o que estava ao lado, nem atrás, nem na frente. Eu só estava focado nas minhas vontades. Minha mãe e meu pai diziam: olha, não trilha esse caminho, não vai por aí. Mas o meu desejo era trilhar, não era ouvir, não era enxergar. Eu não conseguia ver o que estava do lado, eu não via o que tinha de bom. Mas às vezes, quando nós sentamos e enxergamos as árvores às margens, às vezes pode ser tarde. Então eu quero usar essa palavra de hoje para tratar essa experiência como algo que Ezequiel perdeu. Porque Ezequiel só conseguiu ver margens, só viu árvores. Vocês podem ver que no subtítulo dessa palavra começa a dizer assim, ó: as árvores em ambos lados do rio. O foco desta palavra é as árvores que estão à beira do rio, que Ezequiel, quando estava lá dentro, não enxergava. Mas quando ele sentou à beira do rio, não é que Ezequiel era um homem pecador, não é isso aqui, queridos. Ezequiel era um profeta do Senhor, um homem de Deus. Mas Deus estava relatando isso, em todo o tempo Deus estava mostrando a situação do povo, o que Deus queria fazer. Aqui Ele está dizendo que Ele tem água que limpa, água que purifica, mas eu não estou dando foco nisso. Eu estou dando foco em uma experiência que no caso de Ezequiel não foi pecado, não foi erro, mas o caso de medo dele fez com que ele não enxergasse o que tinha do lado. Porque o medo também nos cega. Se tem coisas que nos seguem, é o medo e o erro. Está entendendo? O pecado, quando nós estamos caminhando ao erro, pessoa chega e nos fala: olha, não vai por esse caminho. Mas nós insistimos, mas chega um ponto que nós também temos que sentar à margem do rio. E aí depois que nós estamos à margem do rio, nós vamos enxergar coisas, e talvez coisas que eram para nós termos visto quando nós estávamos passando dentro do rio. Eu vou dizer para vocês hoje aqui, queridos, que nos últimos tempos, nessa pandemia, eu não sei, Deus tem ministrado algo em meu coração. Deus tem feito eu enxergar erros que lá atrás eu não enxergava. Vocês sabem disso. Eu não enxergava, comentei até isso com o Kleber. Pessoas que saíram da igreja e eu as culpava, como que se só eu fosse o certo. Eu não conseguia enxergar o erro. Mas eu chego a uma determinada, eu chego à margem, à beira do rio, queridos. E hoje eu consigo olhar e dizer: a culpa foi minha. O erro foi meu. O nosso problema é esse.
é que quando nós estamos mergulhados em algumas coisas, nós não olhamos para o lado. Quando nós estamos mergulhados no nosso ego, quando nós estamos mergulhados na nossa vontade, nós não olhamos para o lado, nós não olhamos a opinião dos outros, nós não olhamos o que os outros pensam de nós. Eu vou dizer para vocês, eu nunca me preocupei com o que pensaram de mim, ou com o que falaram de mim. Mas nos últimos tempos, essa semana que passou, eu conversei isso com o Kleber em casa e com minha esposa, e eu comecei a me preocupar, porque eu comecei a conversar com a minha esposa e abrir meu coração para minha esposa, e de repente a minha esposa vira para mim e fala assim: você é de tal forma. E quando ela fala isso para mim, eu não abri a boca, eu não falei nada para ela, mas eu fiquei com vergonha, porque eu falei assim: se ela que está junto comigo vê isso de mim, imagine as pessoas que não me conhecem. Então, eu falei, é um momento que eu sentei à beira do rio, eu sentei à margem do rio e vi árvores que eu podia ter visto já quando eu estava dentro do rio. Queridos, você que me assiste neste momento, você que está dentro do rio, pare um pouquinho e olhe para as margens, porque tem árvores que você precisa ver, árvores que precisam ser retratadas. Porque há momentos, queridos, que nós não olhamos para o lado, nós olhamos só, estamos focados, estamos indo. Mas uma hora nós precisamos parar, uma hora Deus nos para. E eu vou falar para vocês, queridos, eu estou feliz com o que Deus tem feito em meu coração. Coisas que ficaram mal resolvidas lá atrás, nesses últimos tempos. Até falei para minha esposa, falei: ei, será que Deus está querendo me levar? Porque estou me acertando. Eu falei assim: só falta tá prestes a morrer, porque estou me resolvendo. Porque, queridos, eu estou feliz, sabe por quê? Porque o Senhor está resgatando comunhão que foi quebrada lá atrás. Comunhão que eu vou dizer para vocês que eu quebrei. Não vou culpá-los, não vou culpar ninguém, eu vou dizer eu. E eu estou feliz, queridos, porque pessoas têm conversado comigo, e eu não vou falar para não expor as pessoas aqui, mas eu conversei essa semana com uma dessas pessoas que eu feri, e essa pessoa chorando olhou e disse para mim: olha, aconteceu isso. E eu fiquei feliz por ter essa oportunidade, queridos, de poder conversar, de reconhecer o meu erro, porque nós não somos perfeitos. Às vezes, quando nós assumimos responsabilidade, nós esquecemos dos outros, nós esquecemos de olhar as árvores que estão à beira dos rios, às margens dos rios. Às vezes nós nos posicionamos como melhor do que alguém. Às vezes, porque temos o título, assim como eu tenho, de pastor, achamos que somos melhor do que qualquer outra pessoa. Queridos, quando Jesus veio, ele veio como pior. Jesus, ele se colocou lá embaixo, ele se colocou como um homem pequeno, ele não usou dos atributos que tinha e que poderia ter usado. Ele entendeu o lugar dele, ele entendeu que ele estava ali para respeitar, para obedecer, para fazer a vontade de Deus. E nós, que não somos nada, que estamos aqui para servir, eu estou dizendo muitas vezes achamos que somos melhor do que alguém. São as margens dos rios que precisamos voltar, precisamos sentar novamente. Desde que minha mãe faleceu, queridos, Deus vem trabalhando na nossa família, na nossa vida. E depois que eu comecei a enxergar algumas coisas minhas, eu tenho tentado me policiar, eu tenho tentado, quando eu vou falar alguma coisa, eu tento lembrar, porque às vezes nós erramos e nem percebemos.
Às vezes até mesmo naquela humildade que nós queremos passar para as pessoas, estamos sendo arrogantes. E vou dizer para vocês, queridos, que muitas vezes somos arrogantes não é pelo carro que andamos, às vezes não somos humildes pela roupa que andamos, porque você pode estar com uma roupa toda rasgada, toda suja, toda simples, mas ter um coração orgulhoso. Às vezes você pode estar andando num carro, no melhor carro da cidade, mas se tem um coração puro, isso não quer dizer que está andando num carro bom vai deixá-lo orgulhoso. Mas nós precisamos parar e voltar essa margem, olhar essa beira dessa água e olhar de novo e revisar isso e ver se realmente nós não estamos deixando coisas passar despercebidas. O foco dessa palavra é as árvores. Se você pegar a tua Bíblia, você vai ver as árvores em ambos os lados do rio. Imagine que o cara passa ali e ele está tão focado que ele não vê árvores. Talvez Ezequiel, Kleber, podia estar num lugar deserto. Talvez ele podia estar num lugar que não tinha sombra. Mas o foco, talvez do medo daquela ocasião, fez com que passasse desapercebido. Ele não conseguiu enxergar que tinha o que ele precisava do lado. Às vezes o nosso foco nos faz perder oportunidades e não enxergamos o que está do nosso lado. Não enxergamos o socorro. O nosso orgulho, queridos. O nosso orgulho nos faz perder o foco, nos faz perder a visão a tal ponto de não enxergarmos coisas do lado, socorros do lado. Uma vez eu fui comprar um carro, e isso já há algum tempo atrás, bastante tempo. E eu comprei o carro, eu não tinha o dinheiro. E faltava 2.000 para mim pagar o carro. E a minha sogra já trabalhava na minha casa. E aí eu desesperado com a minha esposa, falando: nossa, nós vamos emprestar de quem? O que a gente faz? Já tinha pedido para não tinha, eu tinha que pagar esse carro. E eu ali, dando foco, desesperado. De repente a minha sogra olha e fala assim: é minha funcionária, hein, queridos? Ainda falando, emprestando para o patrão ainda. Ela olha e fala assim: se você quiser, eu tenho dinheiro, eu te empresto. E aí minha sogra emprestou e ela falou assim: olha, você está procurando água longe, você tem mina perto. Mas é que o foco, o desespero, talvez a soberba, não faz enxergarmos o socorro do lado. Está entendendo? Às vezes o socorro que você precisa está do seu lado. A ajuda que você precisa está de quem você menos espera. Mas você precisa sentar à margem dessa água, à margem desse rio, e olhar de novo. Não adianta, nós perdemos a visão. E aí, queridos, esse caminho de volta, de enxergar de novo, é muito difícil. Vocês podem ver que ele vai caminhando e o homem vai medindo os 500 metros ou 1000 côvados, assim como você preferir. Ele vai medindo. Em momento algum fala que estava carregando Ezequiel. Mas na volta ele diz que ele me levou de volta à margem do rio. E nesta noite, o Senhor quer nos conduzir de novo à margem do rio, para que possamos enxergar o que nós não enxergamos antes. E nós precisamos nos entregar ao Senhor e deixar Ele nos conduzir. Porque o nosso foco às vezes não está onde devia estar.
Nós perdemos o foco muito fácil. Nós perdemos o foco. A empolgação da ida, principalmente por erro, é um foco muito violento, é grande. É um foco que você não quer perder. Só que o problema é muito grande, que nós focamos muito bem quando é foco que não devemos. Agora imagine, João Paulo, se a gente focasse de verdade na vontade do Senhor, igual nós focamos nas nossas vontades. Você imagina se você focasse na vontade de Deus, conforme você focou nos seus estudos, se dedicando. Você imagina se você focasse na vontade de Deus igual você foca no seu trabalho. Eu imagino se eu focasse na vontade de Deus igual eu foco no meu trabalho. É que nós temos facilidade em focar em todas as coisas, menos na vontade do Senhor. E por isso muitas vezes nós sentamos à beira da margem e vemos árvores, e vemos coisas que antes nós não tínhamos visto. E eu falar uma coisa para vocês assim. Eu olho hoje para trás e eu falo uma coisa: eu podia ter feito muita coisa diferente. E olha que eu não caminhei tanto assim, mas eu podia. Eu podia ter feito muita coisa diferente. Daí você me pergunta: pastor, por que o senhor não fez? Foi Deus que permitiu, Deus não quis fazer? Não, não é isso. Deus respeita o livre arbítrio. Uma hora a gente enxerga. Só que o problema é que existem muitas consequências quando nós enxergamos. Percas, pessoas que foram embora. É como um casamento. Depois que foi embora, fica a consequência, fica o problema. Então, o nosso problema é esse. É focar demais aonde não devemos focar. Nós nos dedicamos. Semana passada o João Paulo testemunhou sobre o tempo exaustivo que foi o tempo de faculdade. Chegava meia-noite e pouco, 6 horas já levantava, já 7 horas tinha que estar no trabalho, tinha 1 hora de almoço, uma hora de almoço, e focado naquilo, e depois tinha o culto, tudo. Aí eu penso assim: você imagina, João Paulo, se a gente faz isso para Deus? Não que a gente vai abandonar os compromissos, não, mas estou dizendo uma questão de foco. Se a gente dedicar mesmo, eu não vou dizer nem da maneira, porque Deus ele nos dá o dia para trabalharmos, para descansarmos, e vocês podem ver que o pouco que nós dedicamos ao Senhor, ainda o Senhor, com tua infinita misericórdia, Ele nos abençoa, Ele nos ajuda com esse pouco que nós dedicamos a Ele. Agora imagine se nós fizéssemos ainda um pouco mais. Não estou dizendo que tem que fazer todo esse tempo que você fazia, ou eu no trabalho, não é isso. Mas se nós melhorássemos o nosso foco no Senhor, será que nós não seríamos melhor? Com certeza. Uma coisa que o pastor estava falando, eu estava me lembrando aqui, do filho pródigo. Ele estava ansiosíssimo em pegar a herança dele para aproveitar a vida. Foi muito fácil para ele ter saído da casa do pai dele, porque ele tinha muito dinheiro. Só que foi muito difícil para ele voltar. E ele conseguiu avistar as árvores. Vamos colocar a árvore aqui como o ponto principal. Ele conseguiu avistar as árvores, Kleber, porque ele não tinha mais nada. A hora que ele estava ali tendo desejo de comer o que os porcos comiam. E para ele fazer essa volta, foi o caminho mais difícil. Foi difícil porque daí é uma questão do orgulho sendo quebrado. Então isso acontece. Essa palavra é muito real, porque
de verdade, isso acontece mesmo. É o momento que, na empolgação, João Paulo, ele só quis a herança dele. Ele mediu 500 metros, 600, 1.000, 3.000, 10 mil metros, foi longe. Ele caminhou para longe, mas uma hora ele teve que retornar. Tá entendendo? Porque ele trilhou o caminho que ele queria trilhar. E isso acontece. Agora, vocês param e pensam, houve uma festa quando ele voltou. O pai se alegrou, deu um anel novo, deu novas sandálias, novas vestes. Mas é o seguinte, a herança ele não tinha mais. A parte dele já tinha Não. gasto. A parte dele já tinha gasto. Nós não podemos dizer que o pai tirou do outro filho. Não, o pai repartiu. A parte dele ele pegou e gastou. Alguém, Kleber, que precisou viver o resto da sua vida Trabalhando. talvez de favor, como empregado do irmão, até mesmo empregado do pai, entendeu? Porque ele perdeu. Porque ele perdeu. Esse rio, nós podemos vamos fazer uma comparação com a nossa vida, né? A nossa vida, eu tô com 41 anos, né? E se eu voltar para a margem, eu vou começar a olhar coisas que eu não vi, coisas que eu poderia ter feito, coisas que eu poderia ter aproveitado, e eu não vi por causa da ansiedade, o foco errado, né? O foco de não prestar atenção, não aproveitar a beleza que está ao nosso redor. E realmente você voltar, porque você voltar, uma coisa é difícil, vamos lá. Se eu ofender o João Paulo, eu voltar para o João Paulo e pedir perdão para o João Paulo, é uma luta muito grande até que isso nasça no meu coração e eu tome a atitude de voltar até o João Paulo e pedir o perdão. Porque eu não estou focado, eu não estou... aquilo dói, o voltar atrás e ver o que você fez. A ansiedade, um cara... Quantas coisas erradas que eu não fiz por naquele momento. E depois que você faz, você para, analisa. Puxa, por que eu fiz? E ter que voltar atrás. O problema não é o depois, né, Kleber? Porque nem sempre é depois, né? Sempre é muito depois. Quando fala depois, representa que foi logo após o erro, né? Exato, você não vê na hora. Depois de anos, passam anos, Mas eu não digo nem talvez... metros. Exatamente. Eu não digo talvez nem coisa errada, Kleber. É como aqui, ó, dá licença, porque é como que aquele radar que você passou e você enxergou ele em cima. A multa já veio. Não Aí tem você mais o que pensa fazer. assim, né? Como aquela faixa contínua que foi apodada, 1.800 de multa. É como que aquilo, tipo assim, você... Pera aí. Não tem como voltar. Você tá entendendo? Já aconteceu. Aí depois que passa, você fala assim, puxa vida, por que eu fui fazer isso? Mas já fiz. Não é verdade? Exatamente. E é isso. E se nós começarmos, nós temos que aproveitar o momento, aproveitar a oportunidade, aproveitar, viver aquele momento, mas viver ele de verdade, viver na presença de Deus de verdade, né? Começar a olhar em volta as coisas para que nós não temos que voltar depois novamente e falar assim, nossa, por que eu perdi isso? Exatamente. Mas como eu estava falando, eu não digo nem talvez por erro, Kleber. Porque Deus, nós temos objetivos, nós temos sonhos. Alguns deles, Deus faz esses sonhos realizar. E essa jornada, para nós, parece que é tão curta, tão exaustiva, que nós queremos chegar num objetivo tão rápido, que nós esquecemos de olhar as árvores ao redor. Exatamente. Eu lembro muito bem quando eu trabalhava no escritório de uma certa empresa, eu tinha orado por aquilo. Só que eu já estava fazendo faculdade, eu tinha planos maiores, tinha sonhos maiores que Deus fez realizar. E eu me lembro que eu chegava na janela da empresa, eu olhava o horizonte e eu imaginava, o dia que eu não estiver trabalhando aqui, que eu estiver para o meu escritório próprio, que eu estiver sendo o meu próprio patrão, eu quero fazer tudo diferente. O que aconteceu? Eu saí de lá, Deus realizou esses meus sonhos, que são vários. E o que aconteceu, Kleber? Hoje eu olho para o horizonte e eu não fiz o que eu planejava fazer até agora. Você entendeu? Eu planejava sair aos sábados. Não, eu quero ver se eu consigo comprar uma moto, eu quero passear, eu quero fazer uma trilha, eu quero fazer isso, eu quero fazer algo diferente, sabe? Mas isso eu não fiz até hoje.
Você está entendendo? E por isso que eu digo, talvez não só pelo erro, mas Deus realiza os nossos sonhos. Nós esquecemos de ver o caminho que nós prosseguimos para chegar até o destino. Ali estava falando que nem o pastor disse, o Senhor me fez lembrar que nós não enxergamos a bênção que está do nosso lado. Exatamente. O Senhor me fez lembrar, sabe do quê? Quando Deus pediu para Abraão Isaac, e ele levou, ele estava tão ali afoito, que o cordeiro não viu o cordeiro que estava do lado. O cordeiro estava do lado a hora que ele levou, porque ele não conseguia visualizar. Ele estava centrado naquilo. E a bênção estava do lado dele. Quando Deus fala assim: não, Abraão, o cordeiro está do teu lado. Ele não conseguia ver as árvores que estavam em volta. Ele não conseguia enxergar. E assim somos nós também. A bênção está do nosso lado, está do nosso lado. Nós não conseguimos, porque o medo, a ansiedade. Nessa passagem que você falou de Abraão e Isaac, Deus não reconheceu o coração dele quando ele estava ali para imolar o filho com o cutelo na mão. Não foi isso. Deus reconheceu o coração de Abraão quando ele saiu de casa. Quando ele tomou atitude, Quando ele tomou atitude e foi para Moriá. Talvez ele chegou e já estava esse cordeiro. Já estava lá. Já estava lá. Sem dúvida. Tá entendendo? Então, tipo assim, já estava amarrado. A questão que traz, parece que o impacto que naquele momento, Abraão, não faça nada ao seu filho, pois agora eu sei que temes ao Senhor. Representa que foi aquela ocasião, mas não, Deus já sabia, porque é o seguinte: o propósito do coração não é quando você chega, mas é quando você sai. É quando você começa a realizar. Não é quando você age, mas quando acontece no coração. Tá entendendo? Então, Deus pediu para Abraão, ele falou assim: pega as coisas e vamos embora. Imediatamente. Não contou para ninguém, vamos fazer o que Deus pediu. Então ele foi focado nisso, né? Então ele não conseguiu enxergar, na verdade, o que já estava lá. Exatamente, entendeu? Já estava lá. O anjo dizendo: Abraão, olha para o lado. Olha um pouco. E é São isso. Focos, né? E é isso. E Abraão, porque promessa de Deus, houve o tempo. Mas sabe, pastor, há momentos que nós não enxergamos o cordeiro do lado. Não. Nós não chegamos. Infelizmente, há momentos que nós sacrificamos, nós erramos ali. E aí depois, como disse, não é naquele exato. Aí fica tarde. Mas sabe por quê, Kleber? É aquilo que eu citei o exemplo da minha sogra. É porque nós buscamos a água longe e a água está perto. Entendeu? Esse é o problema. É como que eu não querer mais a igreja de Ribeirão e querer ir para outra cidade pastorear. Tem água aqui, tem solo fértil aqui, entendeu? Então, o meu coração está aqui. Então não adianta eu tentar buscar, porque senão eu vou ficar tentando procurar. Você está entendendo? Eu vou tentar procurar alegria como pessoas que não param no trabalho. Está entendendo? Entra aqui, deu errado tal coisa, já sai do serviço. Então eu penso assim, eu trabalhei na minha carteira, hoje eu tenho registro de funcionário do mercado do PI durante anos, trabalhei 13 anos no PI. Não tenho todo esse tempo de registro, porque eu entrei com 11 anos. Trabalhei muito cedo, comecei muito cedo lá, e glória a Deus pela oportunidade que o PI teve, que me deu. Porque se você for ver, vai colocar uma criança hoje de 11 anos trabalhar, e misericórdia. Mas naquela época, dava-se para confiar nas pessoas. Dava para se confiar no bigode. Ainda que não tivesse, mas se confiava na família. Hoje já é um pouco complicado. Então, trabalhei durante anos. Então, eu até comento com a minha esposa, e às vezes nós vemos, a minha esposa também trabalhou, e a gente sabia das necessidades, nós tínhamos medo de perder o emprego e as necessidades. Eu tive a oportunidade de trabalhos que ganhava mais, mas eu não quis, porque eu amava trabalhar no mercado e eu me dedicava naquilo ali. Então, eu vejo que as pessoas hoje entram num lugar, o patrão fala assim: hoje você precisa varrer o chão. Não, eu não vou varrer. A pessoa não gosta, troca de serviço, já começa a procurar outro. E nunca se encontra. Sempre o problema é o patrão. Sempre o problema é a empresa.
Mas sabe o que é isso, Kleber? São pessoas que não conseguiram ainda sentar à margem do rio para enxergar as árvores. Tá entendendo? Porque às vezes nós precisamos sentar e o problema às vezes somos nós. Tá E o que acontece com essas pessoas? Depois, muitas vezes, ela sai... O que a gente mais ouve? Eu era feliz e não sabia. É isso que as pessoas... Eu era feliz e não sabia. Como eu disse, pessoas já saíram, todas as igrejas, seja católica, evangélica, pessoas entram, saem de igrejas, mas algumas pessoas, eu não digo todas, principalmente lá atrás, quando eu comecei, saíram por minha culpa, porque eu não sentei à margem do rio. E eu achava, até há alguns meses atrás, eu achava que eu estava certo. Eu não enxergava. Então, queridos, é muito importante nós sentarmos um pouco à beira dessas margens. A margem é muito importante, a gente ver, parar e tentar ver as águas que a gente não viu. Às vezes a gente entra muito afoito no rio, muita ansiedade. É necessário nós entrar e curtir o momento e olhar o momento, olhar a nossa volta. Que às vezes uma estrada, se a gente pega uma estrada e aquela estrada nos dá atenção, nós não conseguimos aproveitar as belezas que estão. Eu fico assim tão eu assustado. Uma coisa que eu passo aqui na estrada da Cachoeira de Ribeirão para Cachoeira todos os dias, agora não na pandemia. Mas coisas assim que eu não enxergava, João Paulo. Às vezes a gente não enxerga. Cara, puxa, eu nunca vi aquilo lá. Porque o meu foco, ele estava lá na cachoeira. E aquilo, tipo assim, já sai, vamos por sair no horário para ir buscar os alunos. E aí eu não aproveito. Aí um outro dia, às vezes, a gente está passando mais tranquilo. A gente começa a aproveitar e ver as árvores que estão do lado. E porque a gente entra afoito. Na nossa vida assim também, nós entramos afoita, com aquela ansiedade, querendo já chegar lá no objetivo, achando que nós temos que dar abraçada rápido para chegar. E não é. Nós temos que prestar atenção, como foi falado, às árvores que estão ao nosso redor, para que nós não chegamos lá e temos que voltar e falar assim, puxa. Kleber, e tem uma máxima também, vocês podem ver que isso é verdade, que o caminho ele é mais importante do que o destino. Repara uma coisa para você, quando eu particularmente, verdade, eu vi isso daí quando mesmo. eu vou viajar, eu curto muito mais quando eu estou indo viajar, o caminho de estar viajando, estar vendo... tendo uma novidade de novas paisagens do que propriamente a hora que você chega lá. Porque a hora que você chega lá, talvez muitas vezes você já conhece o lugar. Eu fiz uma viagem, eu, a Regi e as crianças, a gente fomos passeando sem destino. Fomos, o ano passado agora, final do ano, a gente foi Penha, Camboriú, Rio Grande do Sul, Gramado, fomos passeando. E... para não dizer para vocês que eu não pisei na areia, eu pisei um dia para jogar bola com as crianças, mas eu não entrei na água. Porque a questão é o desejo de passear. Não é o lugar, eu nem gosto de mar, eu prefiro muito mais piscina do que mar. Então essa é uma verdade. E só que você pode ver, João Paulo, que... principalmente... Você não foi focado, desculpa, você não foi focado no destino, né? Não. Exatamente. Você não foi focado. O seu foco foi a estrada. Foi a melhor viagem que nós fizemos. Seu foco não foi o destino. Foi a melhor viagem que nós fizemos. Nós já tivemos traumas, como eu disse em outra live, de viagens passadas, anteriores. E então assim... mas foi a melhor viagem que nós fizemos. Fomos passeando, entendeu? E... então o que acontece? O desejo da volta para os caminhos do Senhor tem que ser tão focado quanto o desejo que nós temos de voltar para casa depois de alguns dias fora. Entendeu? Tem que ser desesperado a volta para o Senhor. Porque é o seguinte, eu estava em Gramado, 9 horas da manhã. Eu, a Regi e as crianças montamos no carro, com chuva. Eu parei o carro, foco, para voltar embora, descansar, chegar em casa, uma saudade de casa depois de uma semana fora. Eu montei no carro, eu parei
na beira da estrada para eu e as crianças fazer xixi, porque a gente já não estava aguentando. Depois nós paramos em Santa Catarina para almoçar. Parei em Camboriú para abastecer o carro. Em Camboriú não, parei em Garuva para abastecer o carro. E eu parei no Menegate para comer um lanche à noite. Batemos direto, desesperado para chegar em casa. Saí 9 horas da manhã, cheguei 1 e pouco da manhã. Rodei 1.200 e poucos quilômetros, praticamente só fazendo essas paradinhas rápidas, porque o foco... Acha que eu vi árvore? Eu não estava nem olhando para o lado, eu queria voltar logo. Então o desejo nosso é o seguinte, queridos, tem que ser... voltar desesperado para a presença do Senhor. Hoje mesmo eu estava orando, agora para tarde, falei, Deus, me ajude a voltar sempre ao seu desejo. Porque esse tem que ser o nosso desejo diário, Kleber. Sempre voltar para a presença do Senhor. Amém. E essa pandemia tem nos mostrado, João Paulo, que nós perdemos muitas árvores, deixamos de aproveitar muitas árvores. Sem dúvida. Eu estou dizendo pela minha vida. Nós estamos tendo um tempo Eu estou de dizendo parar pela minha vida. e analisar mais Tá? friamente. Eu estou dizendo pela minha vida. Eu, Kleber, aqui eu tenho visto que muitas árvores eu deixei para trás. Eu não aproveitei muitas árvores. E como o pastor disse, eu sei que é momento de voltar a ver as árvores desesperadamente. Voltar para prestar atenção, para enxergar essas árvores que ficaram para trás. Eu quero algo aqui, Kleber, enxergando árvore neste momento. Para você que me assiste, e seja da igreja ou fora da igreja, se eu te magoei com uma atitude ou com algum gesto meu, eu peço perdão para você diante do Senhor, porque eu não quero estar olhando fora do foco do Senhor. E o maior foco do Senhor é nos arrependermos dos nossos erros. E eu peço perdão para todos vocês que de alguma forma eu entristeci, em nome de Jesus. Vamos cantar uma canção e daqui a pouco nós vamos para os pedidos de oração, em nome de Jesus. O rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, limpam por onde ele passar, por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam e limpam, por onde ele passar,
por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está, diga, a beber do teu rio. Diga para ele assim: sacia minha sede, eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Vamos lá para os pedidos. Como que tá aí? Tem? Veio. Primeiro eu quero mandar um abraço. O Rode pediu para mandar um abraço. Um abraço para o Rode, então, pastor. Amém. Deus abençoe a vida do Rode, irmão Toninho, irmão Valdenira. Que Deus abençoe vocês aí, Rode, em nome de Jesus. O Ezequiel Messias, ele pede oração para a família dele e para o Brasil, nesse momento que nós estamos passando. A Dani Ferreira, ela pede oração para a sogra dela e pelo emprego e pela vida da mãe dela. E ela também pede oração para o Ed, que fez aniversário na sexta-feira. E esses foram os pedidos que eu anotei aqui. Exatamente. Eu queria aqui deixar aqui, Jace, a Márcia, irmã do Alexandre, nossa prima, está assistindo. Ô Márcia, que Deus abençoe sua vida. O Reginaldo, filho do tio Macir, estão morando no Mato Grosso. Reginaldo, um Não sei abraço se pro ele- Reginaldo, não sei onde. Eu acho que é no Mato Grosso. E quem também assistiu o culto inteiro também é a Ana Molini, a primeira dama, assistiu e comentou bastante aqui também junto com a gente, tá bom? Deus abençoe a vida da Ana, o nosso prefeito. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. A Márcia, ela estava aqui, que o nosso tio não estava muito bem, o tio Dito. Que possamos também estar apresentando o tio Ditim em orações, que ele está precisando. Eu não sei se a Márcia está em Osasco, mas aonde estiver, mas que Deus abençoe vocês, o Marcão, as meninas. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Todos que estão aí, a Beth que está aí, todos os cultos nos Ela estava hoje acompanhando. também. Eu já vi lá no início quando estava o louvor. Um abraço para você, Beth. Que Deus abençoe você, sua família, em nome de Jesus. Tem a Patrícia, que sempre acompanha, que estava nos assistindo. Ela já foi desta igreja, mas ela mora fora. Não sei se ela mora em Jacarezinho ou outra cidade, mas eu vi no início ela estava Patrícia, prima da Mariana. não, ela acho que estava em Fortaleza. Fortaleza, um abraço tem para mesmo você, certeza. Acho que Fortaleza. ela estava em Fortaleza. Eu não sei se ela está acompanhando ainda, mas ela estava no início. Que Deus abençoe sua vida, Patrícia. E quando estiver por aqui, Brasil para Cristo é sua casa. Deus abençoe, as portas estarão abertas para você em nome de Jesus. A Andréia, filha da A Andréia Andréia mora em São Carlos, que ela morava. Não, São Carlos é irmã dela, Ai. Jundiaí, eu acho. Não me Andréia lembro. estava ali pro lado de Campinas. Andréia, um abraço para você, Andréia. Andréia sempre A Ana respondeu aqui. acompanha. Você que está nos acompanhando aí sempre. Você também, que já fez parte da juventude desta igreja, hoje mora longe, mas o Brasil para Cristo também é sua casa, sua mãe é desta igreja. Então que Deus abençoe sua vida, seu filho, em nome de Jesus. A Lenilda pede oração para a família dela e para as crianças do Brasil. E a Ana Kumário respondeu aqui, mandando um abraço, agradecendo. Amém. Deus abençoe vocês. Nós vamos orar já por todos os pedidos e estaremos encerrando já também em nome de Jesus. Senhor querido, eu quero aqui começar esta oração apresentando todos esses pedidos, Senhor. Pessoas que estão necessitando nesse momento de um socorro. Não vou nomear, Senhor, porque posso esquecer de alguém, mas Tu sabes, Pai. Tu conheces o propósito de cada coração que escreveu um pedido. Senhor, atenda, Pai, as necessidades desses Seus filhos. Socorre, Pai, a cada um, suprindo as necessidades.
Senhor, Tu és um Deus zeloso, Tu és um Deus que guarda. Que o Senhor continue abençoando, dando força a cada um desses Seus filhos, Pai. Senhor querido, que a Sua graça envolva os nossos corações. Que a Sua misericórdia, Pai, continue nos ajudando a vencer todos os obstáculos. Que possamos olhar, Pai, para lugares que não olhávamos antes. Que possamos ter a humildade de reconhecer os nossos erros, as nossas falhas, pois somos humanos e sujeitos a erros. Eu quero fazer esse pedido neste momento. Também eu apresento, Pai, toda a nossa liderança nesta cidade, a começar pelo prefeito, a esposa, o vice-prefeito, a esposa, também os vereadores, a juíza de nossa cidade, promotor, todas essas pessoas que trabalham em prol da população, em prol da nação. Senhor querido, nós apresentamos as enfermeiras, enfermeiros, médicos, Pai, que trabalham em prol desta cidade, a saúde desta cidade, Pai, os responsáveis pela saúde. Senhor querido, que o Senhor supre as necessidades de cada um, Pai. Que possamos não olhar, Senhor, para uma questão política, mas sim para as necessidades do povo. Que em nome de Jesus possamos deixar de lado todos os nossos orgulhos e trabalhar em função daqueles que necessitam. Em nome de Jesus, Pai, abra os corações, abra as mentes, Pai, socorrendo, dando suporte, Pai, a esses líderes da cidade, Pai, pois Tu sabes que não é uma tarefa fácil. Então ajude-os, Pai, em nome de Jesus. Nós Te agradecemos por tudo, Pai. Eu oro em favor do povo Brasil para Cristo aqui de Ribeirão Claro. Eu oro pela população de Ribeirão Claro. Eu oro por cada um dos Teus filhos, Pai. Derrame da Tua graça, misericórdia, em nome de Jesus. Assim nós pedimos. Quero beber do Teu rio. Cante aí da sua casa e diga: sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em Tuas águas. Eu quero beber da Tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Um abraço a todos, que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Um beijo no seu coração.